Olá, boa noite, alunos de Gestão de Pessoas 2. A aula de hoje é uma aula de revisão, tá bem? A gente vai revisar os principais conceitos estudados na disciplina de Gestão de Pessoas 1. Por quê? Porque os alunos que não tiveram Gestão de Pessoas 1 comigo podem ter uma noção, né, de o que a gente vai tratar neste semestre e o que nós tivemos no semestre anterior de disciplina, ok? Então, assim, quem ficar curioso, quiser mais materiais, enfim, sobre algum tema específico que eu já tratei, porque eu não vou falar nesse semestre, estes temas todos da aula de hoje, eles servem, assim, para dar um embasamento, né, para criar um corpo teórico para vocês estudarem gestão de pessoas 2, onde a gente vai começar a detalhar mais alguma coisa da gestão de pessoas, a gente vai aprofundar, tá? Por isso, vocês me peçam, tá bem? E os alunos também que não salvaram, enfim, perderam alguma coisa, me peçam. Em cada um desses slides da aula de hoje, que são poucos, vocês verão que tem ali um linkzinho lá para o canal do YouTube onde tem o vídeo, né, da videoaula do semestre anterior. Algumas não estão aqui. Acho que a segunda e a terceira aula, que eu faço a linha do tempo da gestão de pessoas, uma introdução e tal. Eu não coloquei porque eu imagino que todos vocês, né, saibam de alguma forma sobre o histórico da gestão de pessoas, de onde é que ela veio, como é que surgiu a ideia de estudar a gestão de pessoas. Então, não vou fazer toda essa introdução. Inclusive, vocês vão ver que esse vídeo ele é curtinho, porque ele vai dar só essa ideia do que nós tivemos para a gente disparar, né, o primeiro conteúdo na próxima aula, tá bem? Eu espero que vocês gostem, aproveitem a aula, estudem. Lembro vocês que não podem esquecer de verificar lá na primeira aula que tem um fórumzinho para que vocês coloquem ali o nome do grupo de vocês e o tema do artigo da aula de vocês. Além disso, na aula de hoje, eu vou anexar ali 2 artigos teóricos. Os dois, a leitura é fácil, simples e é bem bacana da área de gestão de pessoas. E estes 2 artigos servem para que vocês, então, tenham uma noção de como é que faz artigo teórico, se por acaso algum dos grupos quiser fazer, ok? Então, vamos lá. O que a gente estudou em gestão de pessoas 1? A gente estudou no início o básico, né? A base da gestão de pessoas. Então, a gente fez uma introdução falando de como é que se originou a gestão de pessoas, de onde é que ela veio, por que era importante, né? Da onde estudar, por que a gente estuda a gestão de pessoas. A gente fez a linha do tempo, onde a gente colocou em retrospecto, né, que a partir da Revolução Industrial, a partir da contratação de pessoas para as fábricas, a partir da constatação de que o trabalho rendia mais, se mudavam-se alguns parâmetros de luz, som, ambiente, foi verificando-se então que a gestão de pessoas tinha uma importância para as organizações, para as empresas, né? Então, fazer gestão de pessoas passou a importar. Aí a gente foi estudar, depois disso, a base da gestão de pessoas, que é recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e plano de cargos e salários. Isso é o básico. No mínimo, vocês têm que ter aprendido isso aí na disciplina do semestre anterior. O recrutamento, como os meus alunos já aprenderam, é naquele momento que você grita, tem vagas aqui. Eu tenho vagas, aí você pode colocar na internet, no jornal, enfim, você chama as vagas. Ali tem um link do YouTube aqui do ladinho para vocês verificarem quando eu falo, darem uma olhadinha quando eu falo disso, sobre a introdução à gestão de pessoas. Eu não botei o link da linha do tempo, mas eu sei que tem lá no canal, dei uma vasculhadinha que não tem tanto vídeo assim, é tudo vídeo aula, então vocês vão encontrar. Então, o recrutamento, quando a gente fala de recrutamento, é aquele grito, né? Aquela chamada, eu que preciso de vagas. E a seleção é quando tá todo mundo lá enfileirado e eu começo a selecionar quem é que eu vou chamar. Então, a gente falou sobre isso, a gente falou de como é que faz, as formas que se utiliza para fazer recrutamento e também as formas que se utiliza de fazer seleção. Inclusive, no final do semestre, vocês fizeram um trabalho específico, né? Sobre recrutamento e seleção. Enfim, que me mandaram vídeos e tal, e que foi bem bacana. Sobre treinamento e desenvolvimento, também tem um vídeo aqui em cima. E sobre treinamento e desenvolvimento, então, é o depois, né? Você vai lá,
seleciona o candidato e você precisa treinar e desenvolver ele. Nem todas as empresas fazem isso, muitas empresas não fazem isso, não é comum. Mas é importante que as empresas tentem desenvolver o máximo possível os seus funcionários, porque senão elas perdem talentos. Então, chamar de talento ou dizer que um funcionário é talento, mas não tratar ele como um talento, não vai adiantar nada. É para isso que funciona o treinamento e desenvolvimento dentro das organizações. É preciso que você treine o funcionário. É interessante daí falar sobre isso, a diferença de treinamento e desenvolvimento. Treinamento tem a ver com você especificamente explicar, né, que ele precisa pegar a cuia, colocar água e servi-la para o chefe 3 vezes por dia. Você treina. Ele precisa imprimir um documento, ele precisa organizar uma pasta, ele precisa fazer essas funções. Isso é treinamento. Desenvolvimento é diferente. Desenvolvimento é você dar condições para que o teu funcionário dentro da tua organização faça cursos, você oferece, ou você dá disponibilidade dele fazer cursos, de que ele faça projetos pessoais e ele desenvolva como profissional dentro da tua organização e desenvolva também desenvolva a carreira dele, né? Faça a gestão da própria carreira. Então, o desenvolvimento é muito importante. Muitas empresas dão essa oportunidade, outras não. Mas o desenvolvimento é muito importante. Que quando você vai procurar uma empresa, né, para trabalhar, que ela dê essa oportunidade para o seu funcionário, ok? Além disso, que eu não coloquei ali, a questão de desenvolvimento, treinamento, a gente tem a gestão, plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários tem a ver com desenvolvimento, porque quando você desenvolve o funcionário, você vai pensar em, ele vai entrar como estagiário, depois ele pode ser um analista, depois ele pode ser um analista-chefe, um gerente, enfim, são os degraus que ele vai escalar até o topo. Né? E aí, algumas empresas possuem plano de cargos e salários, outras empresas não possuem, mas é também algo bem importante para ser construído dentro de uma organização. Um outro ponto que nós conversamos no semestre anterior foi gestão de pessoas no setor público. A gestão de pessoas no setor público, ela é um pouco diferente da gestão de pessoas no setor privado. A gente fala muito da gestão de pessoas no setor privado, né? Como é que faz seleção, como é que faz treinamento, como é que faz desenvolvimento. A gestão de pessoas no setor público, ela é toda pautada por leis, por uma legislação. Tem também ali o link para vocês assistirem a aula, quem tem interesse, e tem aqui as leis, né? Todas as leis que dizem respeito à gestão de pessoas no setor público. Eu resolvi colocar só as leis aqui para o pessoal aí que é concurseiro, né? Que gosta de estudar para concurso, para lembrar que todas essas leis falam sobre gestão de pessoas no setor público. E eu anexei um artigo específico sobre o assunto, que analisa a gestão de pessoas no setor público. Todo mundo fala que falta talento, que falta gestão de pessoas no serviço público, mas realmente as pessoas acessam via concurso público, depois elas têm um plano de carreira pronto. Quando tem um plano de carreira pronto, que elas têm que seguir, elas têm que cumprir pontos, cumprir metas, enfim, elas vão seguir uma carreira e aí elas podem, se quiser, trabalhar até morrer dentro do setor público, né, ou sair, enfim, se for o caso, mas no geral as pessoas fazem carreira por 30, 40, 50 anos. A diferença do público para o privado é essa. No setor privado, as pessoas nunca ficam tanto tempo assim numa organização, é bem raro hoje em dia. No público, elas ficam muito tempo. E realmente não há essa preocupação, né, forte com o funcionário, com manter ele, com desenvolver ele, enfim, é uma busca mais do próprio funcionário. Se ele não for atrás, ninguém vai lá e vai dizer, você precisa desenvolver, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, assim, são ambientes diferentes do gestor de pessoas lidar. E ele precisa saber disso, por isso também precisa saber da legislação também. São locais diferentes. Não significa que não há possibilidade de desenvolver. Sim, há possibilidade de desenvolver, há possibilidade de conversar, há possibilidade de fazer um monte de coisas dentro do setor público. A maior diferença é que é pautado pela legislação, então é preciso respeitar as leis, né? E é preciso compreender o plano de cargos e salários de cada local onde você pensa em construir uma atividade ou fazer alguma coisa da área de gestão de pessoas. Então é sim possível, mas é um pouquinho diferente. Isso a gente viu ali, né? Tem ali mais informações para vocês, mas quem tiver interesse também pode me chamar, perguntar, enfim, e aí a gente conversa um pouco sobre isso.
Gestão de pessoas e empresas familiares, tá bem? Aí eu coloquei ali algumas informaçõezinhas, porque essa aula aí eu montei um monte de slides e falei para vocês. Tanto é que puxou aí a ideia de, vamos falar sobre sucessão familiar. Então, neste semestre nós vamos falar sobre sucessão familiar. Eu vou fazer um vídeo sobre sucessão familiar para conversar com vocês. Eu botei alguns dados aí interessantes, que é 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Isso é muita empresa, a maior parte das empresas. E se eu não me engano, nesse mesmo link aqui, Legado e Família, tá escrito lá que a gente tem mais de 100 empresas no Brasil que estão há mais de 100 anos atuando, ou seja, elas estão passando de pai para filho. Então, sucessão familiar é uma questão muito forte no Brasil, principalmente no meio rural, porque é no meio rural em que se passa grandes propriedades, que são grandes empresas, de pai para filho. Então, gestão de pessoas e empresas familiares é um processo complexo, porque você não está lidando apenas com funcionários de uma empresa que não tem conexão nenhuma entre si, você está lidando com pessoas de uma família que trabalham juntas e que precisam dividir tarefas, né? Dividir formas de se trabalhar. E é bem complexo, é bem difícil e é bem, nossa, complicado para um gestor trabalhar isso. Então, assim, se vocês têm um pouco mais de interesse de trabalhar esse assunto, vocês podem ler, me pedir, ou vocês podem buscar, ler algumas coisas sobre como é que se deu o processo de gestão de pessoas e empresas familiares lá, quando fala do processo de sucessão do cachorro-quente do Rosário, aqui de Porto Alegre, que vocês já devem, os meus alunos já devem ter lido no semestre anterior, e também falar um pouquinho sobre as bancas do mercado público daqui, que também passam de pai para filho, né? E também sofrem um processo de sucessão familiar. Então, assim, a gente tem vários exemplos de como é que funciona. Mas a gestão de pessoas é diferente, o processo é diferente. Pois bem, quem já trabalhou em uma empresa familiar sabe que é diferente. Porque sabe que, por exemplo, a filha do chefe, ela pode até entrar como estagiária, mas o futuro dela é na presidência. E se você entra numa empresa familiar, você também sabe que teu futuro não é na presidência, a não ser que você, porventura, sei lá, case com o filho do dono, com a filha do dono. Senão, você vai continuar trabalhando, né, nos postos de trabalho subjacentes, digamos assim. Empresa familiar é complicada por conta disso, é complicada porque tem todo um jogo de cintura para lidar com os sentimentos e as emoções das pessoas que são família, né, acima de tudo, e às vezes elas colocam isso acima de tudo também nas decisões relativas a negócio, mesmo isso não sendo uma boa pedida, mesmo isso sendo um baita de um problemão. Mas como vocês provavelmente trabalham em empresas familiares, muitos de vocês vão trabalhar em empresas familiares, talvez vocês queiram, né, estudar um pouco esse tema. Se vocês têm interesse, eu não vou falar de novo sobre empresas familiares. Eu vou falar sobre sucessão familiar, partindo do pressuposto de que vocês sabem o que é uma empresa familiar, como é que ela funciona. Se vocês não sabem, têm dúvidas, enfim, querem mais materiais, eu envio mais material para vocês. Mas os alunos que fizeram gestão de pessoas 1 já estudaram, então eles sabem o que é uma empresa familiar, sabem como é que funciona e sabem quais são as especificidades das empresas familiares, principalmente com relação à gestão de pessoas, que embora pareça muito igual à gestão de pessoas de qualquer outro tipo de empresa, tem um problema intrínseco que é as relações familiares e o plano de cargos e salários inexistente ou que não comporta outras pessoas, né? Que não comporta administradores e outras funções que não sejam legados de família, não é? Então, ela tem toda assim uma problemática relacionada à empresa familiar. Bom, além disso, a gente falou sobre trabalho e material. Eu colei aqui um trechinho lá da minha tese sobre trabalho e material e gestão gerencialista. Isso que também é retirado lá da minha tese, esqueci de colocar. Trabalho e material foi um dos temas do semestre passado. A definição de trabalho e material é essa aqui, né, que eu tenho, que é quando o trabalho se estende e abraça a vida, porque a construção do sujeito trabalhador se dá concomitante à existência. Não há limites entre a vida e o trabalho, entre o começo e o término de cada um. Insere-se ali, então, as discussões que são relativas a outras questões também, já que é uma atividade que se refere à vida particular e a como o sujeito cuida de si, né? Então, o trabalho imaterial, a definição de trabalho imaterial diz não é aquele trabalho, o trabalho
para ajudar vocês que nunca ouviram a expressão e estão achando isso muito estranho, o trabalho material é aquele trabalho que você aprende a executar, que você executa em uma tarefa. É aquele trabalho que você sabe que precisa fazer, uma planilha que você precisa preencher. O trabalho imaterial diz da parte imaterial daquilo que você está fazendo na hora de aplicar. É, por exemplo, os teus sentimentos, as tuas emoções, a aprendizagem que você teve ao longo de toda a sua vida que constituiu você como sujeito trabalhador. É a forma como você encara a vida. Então, o trabalho imaterial é aquela parte do teu trabalho que você leva, aquela parte de si que você leva para o trabalho, mas que não é aquilo que você aprendeu na escola, que é quem você é. E isso pode ser o diferencial, ou não, mas no geral é o diferencial das pessoas na hora de se fazer trabalho. Por que a gente estuda trabalho imaterial? A gente estuda trabalho imaterial porque a gente sabe, principalmente agora, quando a gente está falando de trabalho remoto, quando a gente está falando dessas novas formas, né, de se trabalhar, que o trabalho material é o que mais importa, né? E aí por isso a gente fala depois de prazer e sofrimento no trabalho, porque a forma com que você encara o seu trabalho, seja ele remoto, seja ele presencial, a forma com que você se posiciona, a forma com que você faz as tarefas do teu trabalho dizem muito sobre quem você é no seu trabalho. Então, por isso é tão importante. Então, o trabalho imaterial é isso, é toda a tua parte existencial que é colocada para trabalhar, né? Que é colocada em movimento em prol do trabalho que você executa. É quem você é, né? A sua essência que é colocada no trabalho. Isso é trabalho material. Então, assim, todos nós levamos alguma coisa de quem nós somos para o trabalho, porque essa ideia do eu vou deixar ali na porta os meus problemas e daqui para frente eu não tenho mais aquele problema pessoal para resolver, não existe. Vocês sabem disso e eu sei disso. Não existe. A gente tá de mau humor e a gente vai entrar na porta e mesmo que a gente faça um sorriso, a gente sabe que ainda tá de mau humor. E a gente tem noção de que qualquer coisa que aconteça pode ser suficiente para provocar uma lambança emocional na gente. Então, a gente é a gente o tempo todo inundado dos nossos próprios sentimentos. Então, assim funciona também as questões de trabalho imaterial. Para quem não sabe, o meu doutorado foi na área de gestão de pessoas e eu estudei trabalho imaterial, embelezamento físico e gestão gerencialista. Quando eu estudei trabalho imaterial e gestão gerencialista, eu quis dizer que essa gestão que é chamada de gestão gerencialista, é a gestão que fez com que o trabalho parecesse mais leve, porque dá a impressão de que a gente tem um maior controle sobre o trabalho, quando na verdade nós estamos trabalhando o tempo inteiro. A maior prova disso é o trabalho remoto, né? Todo mundo foi chamado para trabalhar em casa, uma parcela boa da população. Essas pessoas, a priori, elas ficaram com aquela impressão de, olha, é muito melhor eu trabalhar em casa, porque eu posso fazer minha comidinha e tal, enfim. Isso nas primeiras semanas, nos primeiros meses, assim. Aí depois as pessoas começaram a se dar conta de que a casa delas se tornou uma prisão, porque tudo acontecia dentro da casa, o trabalho, os estudos, a família, e elas não tinham mais aquele tempo de eu vou lá, vou bater meu ponto, vou fazer meu trabalho, vou bater o ponto e vou voltar para casa. Não, eu vou ligar o computador ou eu vou ligar o meu celular e eu estou online. No momento em que eu estou online, eu estou trabalhando e eu estou trabalhando o tempo todo, porque as mensagens virão, as exigências vão aparecer e as pessoas vão me procurar. Eu posso dizer que não? Posso, mas eu tenho que tomar muito cuidado para que dizer que não signifique que eu vou tomar um pé na bunda do meu trabalho. Então, assim, é um jogo, né, interessante, difícil de resistência, né, e de vontade, né, o quanto eu resisto a fazer isso, a me envolver e a deixar com que o meu trabalho tome a minha vida e ao mesmo tempo o quanto
eu me envolvo nisso, no sentido de me dar conta de que eu preciso fazer isso, porque eu preciso trabalhar, preciso comer, sustentar minha família e tal. Então, assim, trabalho e material é um tema que eu acho muito interessante. Ele ficou muito em alta durante esse período, não é? Na pandemia agora a gente se deu conta do quanto o nosso trabalho é imaterial, do quanto ele abraça a nossa vida, do quanto ele constrói a gente como sujeito trabalhador e mais do que isso, do quanto ele modifica a gente como sujeito de vida, porque o trabalho é a gente, assim, no seguinte sentido, a gente tem redes sociais, né? Instagram, Facebook, tá, o LinkedIn é de trabalho, mas Twitter, TikTok, blá blá blá. Eu não tenho TikTok, só os outros. E aí, você olha lá o teu Instagram e você pensa, ai, essa foto aqui não tá muito profissional, paf. Você vai lá e tira a foto. Ou você olha o Facebook e fala, ai, falei muito de política, vou tirar isso. Então, assim, você tem uma preocupação por se manter profissional todo o tempo, né? Durante o tempo de vida e durante o tempo de lazer. E isso é muito ruim, é péssimo. Embora, como professora de gestão de pessoas, na próxima aula que é de carreira, eu diga para vocês, vocês precisam se preocupar com isso, é importante e tal. Eu não posso não dizer para vocês que é ruim e que isso deixa a gente nervoso e acarreta um monte de sentimentos e tal que são complicados das pessoas lidarem. Então, assim, o trabalho material é isso, né? É a parte da gente que a gente leva para o trabalho. Sobre prazer e sofrimento no trabalho, a gente falou sobre a psicodinâmica do trabalho, as formas de trabalhar e um pouco sobre a intensificação do trabalho. O link também está aqui do lado, aqui embaixo. Por que a gente fala sobre prazer e sofrimento no trabalho? Porque a dualidade, né, do trabalho é essa. Ao mesmo tempo em que é prazeroso cumprir uma missão, ter um trabalho que faça com que a gente cumpra uma missão e a gente faz alguma coisa, a gente vê aquela coisa acontecer, o trabalho também gera alguns sofrimentos, dependendo do trabalho mais ou menos do que os outros. Exemplificando, por exemplo, hoje acabei de voltar do meu Pilates e aí eu tava conversando com a moça que a fisioterapeuta que faz Pilates comigo. Ela tá fazendo estágio num hospital e ela disse assim: hoje eu decidi que eu não quero trabalhar em hospital. Não é um ambiente de trabalho que eu gosto. Eu não gosto de lidar com a doença, eu gosto de lidar com o anterior a isso, com a prevenção da doença. Eu gosto de fazer pilates, eu gosto de ajudar as pessoas, né, dessa forma a terem uma vida mais saudável. Eu não gosto de ficar lá vendo as pessoas sofrerem e morrer. É muito sofrido, é muito terrível. É um sofrimento. Então, assim, pelo menos ela está tentando se encontrar, né? Até porque ela é bem jovem. O trabalho, ele tem sempre essa dualidade. Ele tem o prazer que é quando você olha para ele e fala, bah, isso aqui eu gosto muito do meu trabalho. E ele tem a parte de sofrimento, que é isso que eu não gosto do meu trabalho. Ótimo quando uma pessoa consegue ter só prazer no trabalho que ela efetua, mas no geral tem sempre uma parte do trabalho que a gente não gosta. A questão toda para salvar, né, a nossa mente disso, é fazer com que o sofrimento do trabalho não seja absurdamente intenso, ou seja, com que a parte que faz com que a gente não goste do nosso trabalho não seja insuportável para a gente. Aí, por isso, a gente vai falar um pouco também, né, neste semestre sobre assédio moral e assédio sexual, que tem tudo a ver com a área da gestão de pessoas, porque gera sofrimento no trabalho, né? Então, assim, as formas de trabalhar da atualidade geram sofrimento. Vou explicar como. Para mim, o sofrimento do meu trabalho é quando eu estou respondendo o WhatsApp dos meus alunos na frente dos meus filhos, né? Final de semana, enfim, que eu estou com eles. Às vezes eu deixo o celular longe e eu respondo só no domingo, porque quando eles olham para mim e falam, mãe, sai do celular, é um sofrimento absurdo para mim, porque eu fico olhando e pensando, meu Deus, eu sou uma péssima mãe, eu não saio desse celular na frente dessas crianças. Então é um sofrimento. Eu não quero que eles sofram pensando que eu não estou dando bola para eles e eu não quero sofrer pensando que eu não estou respondendo pessoas que precisam de mim no momento em que elas estão precisando.
É complicado, não é? E é um sofrimento do meu trabalho. Ao mesmo tempo em que para mim é muito prazeroso quando eu vejo os meus alunos fazendo atividades, coisas que eles gostam muito, se sentindo bem, se sentindo felizes com isso. Então, é uma parte prazerosa do trabalho, quando eu vejo eles construindo carreira, quando eles me retornam dizendo que estão felizes, que fizeram uma boa escolha. A gente falou também sobre intensificação do trabalho, processo de intensificação do trabalho. O trabalhar, ele vem ao longo dos anos passando por uma reestruturação, digamos assim, né? Onde a gente vê no discurso uma diferença muito grande da prática. No discurso, o trabalho, ele vem se tornando flexível, né? A gente acessa pelo celular, a gente acessa pela câmera, nossa, tem 1000 formas de trabalhar, para que tanto sofrimento? Não tem mais isso e tal, o trabalho ele é muito tranquilo. Mas essa forma de flexibilização, ela deixou o trabalho mais intenso, na verdade. Porque tu trabalha o tempo todo, o tempo inteiro. Você faz uma postagem no final de semana e você tem que pensar sobre o que as pessoas vão pensar na segunda-feira com relação a isso. O trabalho, ele deixou de ter o momento de trabalho para tomar a vida inteira. Sobre a falsa moral, a falsa forma de se imaginar que isso não acontece, porque de uma certa forma todo mundo olha para o trabalho e pensa, não é assim, não é bem assim, porque o trabalho não está intensificado. Na verdade o trabalho está intensificado, mas dá a falsa impressão de que a gente não vive a intensificação do trabalho, de que a gente não se mata de trabalhar, de que a gente tem tempo. Na realidade, a gente não tem, a gente nunca teve muito tempo, mas agora menos ainda. A gente cada vez mais tem maiores formas de ser controlado no nosso trabalho. Né? A gente sabe que do nada a Pró-Reitoria de Extensão está vendo os teus stories do Instagram. Por qual motivo? Não sei, meu Instagram nem é relacionado ao trabalho. Mas assim, tá vendo? Então você é vigiado, você é punido, você é observado o tempo todo do seu trabalho. A falsa ideia de que as redes como um todo gerariam formas mais flexíveis de trabalho fez com que as pessoas fossem seduzidas por essa ideia e fôssemos de cabeça, né, direto, dizer, não, eu aceito, eu quero isso, sem pensar que essa facilidade com que o trabalho tomou a nossa vida fosse tão cruel para nós, no sentido de fazer com que a gente não pare de trabalhar nunca, no sentido de fazer que a gente não pare de competir entre nós nunca, no sentido que a gente não consegue deixar de ser quantofrênico. Quantofrenia é uma ideia do Goulejat, Vincent de Goulejat, que é um francês, né? O nome já retrata, e ele tem um livro que chama Gestão como Doença Social. Uma parte grande da gestão, da administração, considera que a gestão, o processo de gerir tudo, ficou tão sério e grave desde o início da Revolução Industrial até os dias de hoje, que criou uma doença, né? Que é a doença de fazer gestão sobre tudo, fazer gestão sobre educação, fazer gestão sobre a sua vida, fazer gestão sobre absolutamente tudo. A gente chama isso, os coaches chamam isso, e agora talvez alguma parte de vocês me odeie por dizer isso, mas eu odeio coach. Eu odeio essa ideia horrorosa de você tem que fazer isso, você pode fazer aquilo, você, né, guarde dinheiro, se organize, blá blá blá, que você vai se dar muito bem na sua vida. Nem sei o que dizer, pessoalmente falando, eu diria besteira. Às vezes você tem sorte, às vezes você tem azar na vida. Muita gente faz tudo certinho e se ferra, muita gente faz tudo errado e se dá muito bem. Então, eu sei que muito coach funciona, mas a maior parte é balela. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a gente tem a falsa impressão de que a gente manda na nossa vida, de que a gente organiza ela, quando na verdade, de uma certa forma, nós somos mandados, nós somos organizados desde o berço. Quando a mãe fala, hoje, por exemplo, eu fui lá escolher a escola do meu filho, onde ele vai estudar.
E aí, meu Deus, quando eu comecei a falar sobre escola, muitas minhas amigas, melhor escola de Porto Alegre é tal, outra escola não sei o que, blá blá blá. E aí eu fui em algumas escolas e eu fiquei com uma total sensação de que, gente, como eu fiquei cansada. Eu fiquei pensando, caramba, não é o que eu quero para ele. Eu quero, primeiro que eu não quero que ele estude o dia inteiro, eu quero que ele tenha uma infância normal, eu quero que ele veja desenho de manhã, durma até tarde com uma porcaria, depois ele sofra quando ele for adolescente para estudar de manhã. Eu quero que ele seja uma criança normal. Eu não vou colocar ele numa escola integral, ok? Tem gente que não tem outra solução e é obrigada a fazer isso. Mas aí eu fui conhecer a escola, uma escola boa e tal, e aí o meu ex-companheiro, pai dos meus filhos, disse, ok, eu concordo, acho que tem que ser essa escola e tal. E aí eu fui conversar com algumas amigas, mas como que você não vai colocar lá na tal escola? E aí eu disse assim para elas, olha só, essa escola aqui, eu levo eles e busco em 5 minutos. 5 minutos é o tempo que eu pego meu carro, vou até a escola, busco eles e trago de volta. Se ele estudar lá no centro, na escola que você quer, porque é a melhor escola da cidade, eu vou ver o meu filho às 11 da manhã saindo de casa e voltando às 7 da noite, que é o horário que a van vai buscar ele. Eu vou levar 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Eu vou levar quase 4 horas do meu dia, 3 horas para transladar meu filho para lá e para cá. A educação para ele vai ser um saco. Porque para ele já vai ser um saco ter que acordar, sair de casa uma hora mais cedo e ficar 1 hora numa van para lá e para cá. Eu vou fazer isso com ele com 5, 6 anos de idade, na primeira série. Por quê? Porque alguém me disse que se ele estudar lá, ele vai estudar lá, aí ele vai entrar na URGS, aí ele vai fazer tal curso, aí ele vai se formar, ele vai ter uma profissão e ele vai ser feliz. Porque a felicidade está lá, né, no final. No depois que faz tudo isso. Como se eu não tivesse passado por tudo isso, como vocês estão passando, e soubesse que a felicidade não está lá no fim. A felicidade está em cada um destes momentos ao longo desse período em que a gente está construindo ela, não é? Então, no momento em que eu ficar aqui com ele 1 hora a mais de manhã, ficar com ele 1 hora a mais ou 2 horas a mais no final do dia, eu tenho certeza absoluta que esse tempo que ele vai ficar mais comigo, que ele vai ler comigo, que a gente vai brigar ou que a gente vai fazer qualquer coisa juntos, vai ser muito mais construtivo para os momentos de felicidade da vida dele do que ele vai deixar de aprender por não estudar na melhor escola da cidade. Então eu escolhi essa escola aqui e ele vai estudar sempre lá, até que ele não queira, só não sei que ele não goste. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque as formas de se intensificar trabalho e a própria gestão que dominaram a vida, elas me diriam que eu preciso pôr o meu filho na melhor escola de inglês, na melhor escola bilíngue ou trilíngue de Porto Alegre, no melhor lugar para ele construir uma carreira com 6 anos de idade. Isso não é justo nem para ele e nem para mim. Isso não é justo para ninguém. É preciso que ele seja criança agora. Não é preciso que ele seja um futuro qualquer coisa. Até porque eu não desejo para o meu filho que ele seja o melhor médico, o melhor cirurgião, o melhor advogado, o professor com a maior nota da UERGS. Eu desejo profundamente que ele seja uma pessoa feliz. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu vejo pessoas absurdamente bem-sucedidas e completamente infelizes na sua própria vida. E é o que eu desejo para vocês também. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Cada vez que vocês verem um coach, vocês se arrumarem e disserem, eu vou lá que eu vou conseguir, eu vou fazer isso. Se vocês não estão felizes agora, no processo, quando chegar lá no final, vocês não vão encontrar absolutamente nada de felicidade, porque não tá lá. Tá bem? Que mais que a gente vai estudar? Carreira a gente estudou também. A gente falou sobre gestão de carreira, que tem aqui um videozinho, tem 1 hora e pouco, se vocês quiserem assistir, eu vou falar sobre tipos de carreira, a importância de construir a própria carreira e
totalmente diferente do que eu acabei de falar agora, porque eu não sou o tipo de professora que vai dizer para vocês assim, isso é a forma que vocês têm que fazer porque é a correta. Não, aquilo ali que eu acabei de falar é o que eu penso, ok? Mas se vocês querem construir uma carreira como administradores, isso é muito importante para a felicidade, para a vida de vocês, então sim, vejam esse material sobre gestão de carreira e compreendam que vocês estão construindo a carreira de vocês a todo momento. No momento que vocês entraram na universidade, vocês estão construindo carreira. Cada post de vocês, cada TikTok, cada vídeo que tem na internet é um processo de construção de carreira de vocês. E por isso que o trabalho toma a vida pessoal. É por isso, por exemplo, quando se faz, está tudo conectado na gestão de pessoas. Quando se faz processo de seleção, qual é uma das primeiras coisas que eles olham? As redes sociais. Inclusive, não ter redes sociais ou a rede social está fechada é um indicativo, é do tipo, é o perfil de pessoa que deixa a rede social fechada. É o perfil de pessoa que só posta isso, é o perfil de pessoa que só posta aquilo. O recrutador, aquela pessoa que vai olhar para você e vai dizer se você fica ou se você sai da empresa, sabe perfilar exatamente o tipo de pessoa que você é. Assim, por exemplo, eu faço isso, vocês sabem que eu faço isso na sala de aula, os meus alunos sabem que eu perfilo, ou seja, que eu identifico os perfis, verifico o tipo de pessoa. Agora eu aprendi a fazer também pela forma com que vocês escrevem nos textos, porque é a forma com que eu estou conseguindo me comunicar com vocês, pela forma com que vocês deixam as câmeras fechadas, deixam aberta, falam, olham para mim ao longo das aulas ou não falam e não aparecem nunca. Tudo isso perfila vocês para mim. Tudo isso mostra como é que vocês se mostram para as pessoas. Então, o que vocês fazem e o que vocês não fazem também é importante. Se vocês querem ser um carreirista, uma pessoa que construiu carreira, que se preocupa com isso e tal, e façam isso também, porque se isso importa para vocês, façam isso porque importa para vocês, tá bem? Mas não deixem de ser felizes pelo caminho, né? Mas façam isso. Mas se isso importa para vocês, se a construção da carreira de vocês é algo que é muito importante, façam direito. Vejam essas dicas, leiam os materiais e lembrem que de mostrar às vezes quem vocês são de verdade, o lado negativo também, porque quanto mais se esconde aquilo que a gente é, mais fica evidente, né, para as pessoas que conhecem humanos, né, o que é que você está tentando esconder. Mas a gestão de carreiras é importante, você tem tipos de carreira e por ser tão importante, a gente vai ter uma outra aula neste semestre sobre carreira, né, sobre como construir e os tipos de carreira, porque isso vocês pesquisaram, mas eu não falei, né, que você pode ter uma carreira tradicional, que você pode ter uma carreira diferente, diferenciada. Por isso também a gente vai ter uma roda de conversa com pessoas que fizeram carreiras diferentes. Aí então vem aí a comediante, a Carol Delgado, e vem o menino que eu sempre esqueço o nome, que é um autor de livros de fantasia. Vem uma menina que é blogueira, influencer digital, mas que é doutoranda, que está construindo carreira acadêmica para falar do processo de construção de carreira deles. Eles vão expor como é o processo de construção de carreira deles, como é que aconteceu isso, como é que eles se organizaram e depois vocês vão poder tirar dúvidas com eles sobre esse tema, tá bem? Então, esse review de gestão de pessoas 1 serve para que os alunos que não tiveram essa disciplina comigo tenham uma ideia do que eles sabem, o que eles não sabem, o que eles precisam estudar para continuidade do semestre, tá bem? Na próxima aula, então, a gente vai falar, agora eu não me lembro o tema, mas tá lá no nosso plano de ensino, o tema da próxima aula, e eu ainda não decidi se a gente vai ter aula via Meet ou se vai ser aula gravada, depende de como é que vai ser o funcionamento da semana que vem, tá bem? Espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês aproveitem, e se vocês querem mais materiais sobre os temas, por favor, me chamem, tá bom? Beijos, boa semana para vocês!